vídeo é uma continuação do vídeo anterior e eu vou te dar mais uma mãozinha para transformar o monstro da prestação de contas num monstrinho fofinho. Let's go. Let's go. A gente tem recebido muitas mensagens das pessoas falando da dificuldade de conciliar o burocrático com o artístico ou o artista. Ter sua família imperial brasileira Orleans Bragança. Mas é isso, minha gente, esse é o nosso principal desafio. Até porque muitos de nós também são artistas e também têm resistência com questões burocráticas. Então, a melhor opção é a gente aprender, porque é a nossa função, e introduzindo os nossos modus operandi nos processos e com as nossas equipes. Quando você entende como é bom ter uma organização e um jeito de operar essa parte burocrática, você abre um espaço enorme para ser o produtor ou a produtora criativa ou criativa que você é. Vai ter resistência? Vai, mas aí você tem duas opções. Ou você vai conversando e introduzindo isso nos processos, ou você impõe. Obviamente, eu prefiro a primeira opção. Não quero não. E realmente tem gente que tem muita resistência. Aí, eu tenho que encarnar o Buda, respirar, ter paciência e explicar. Sanduíche pode ter um valor Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Hoje o foco é a prestação de contas aprovada e o projeto realizado. Por isso, as dicas que eu vou dar hoje são sobre pagamentos. Lembrando que isso que eu vou dizer, assim como tudo que a gente fala, é uma sugestão a partir das nossas experiências. Não significa que é uma verdade absoluta e a melhor forma de criar métodos e se organizar é a sua. Então você pode pegar tudo isso que a gente está falando aqui nesse vídeo e tudo que a gente fala no QG e adapta para o que é melhor para você. Era muito frequente, há algum tempo atrás, eu esquecer de perguntar se as pessoas tinham nota fiscal no início dos trabalhos. Por quê? Eu achava que se a pessoa está entrando para trabalhar num projeto de lei, é óbvio que ela tem que dar nota fiscal. E não é óbvio. Não é óbvio para muita gente. Óbvio. Óbvio. Então é muito importante sempre falar sobre isso no início e entender qual é a realidade do edital ou da lei que você está trabalhando, porque existem regras diferentes para cada um. E já conversar com as pessoas desde o início. Os pagamentos, eles podem ser feitos de três formas. Ou a nota fiscal da empresa, que é da pessoa jurídica, ou o MEI, que é o microempresário individual, ou RPA, que é o recibo de autônomo. Normalmente, os editais e as leis permitem a representação jurídica, que é quando eu dou uma nota fiscal da minha empresa para outro profissional que não é sócio, não é representante legal da empresa. Caso o edital ou a lei não permita, que é o caso, por exemplo, da lei estadual aqui do Paraná, você precisa emitir uma RPA. No RPA, você precisa pagar o imposto de renda, que varia de acordo com o valor do cachê, mais 11% de INSS, que é fixo, e mais 5% de ISS, e aí, nesse caso, se a pessoa tem o alvará, ela não precisa pagar. Você vai descontar isso do cachê. Como que funciona essa emissão? Você pode emitir, mas o ideal é você acionar o contador do proponente e pedir para emitir esse recibo, porque daí ele vai emitir o recibo e já vai emitir as guias dos pagamentos dos impostos, que é você que paga. Você paga e desconta do cachê da pessoa. Então você vai pagar para a pessoa um líquido do valor, que já é descontado do imposto. Isso dá mais ou menos, se for um cachê mais alto, o imposto de renda chega a 27,5%. É muita coisa. Então sempre que for possível, faça uma representação jurídica ou tente ver se a pessoa tem possibilidade de abrir um MEI. Além disso, confira na lei e no edital o que precisa constar na nota fiscal. Eu vou dar dois exemplos diferentes, que são os que a gente lida mais aqui em Curitiba. Um é o mecenato. No mecenato, que é a lei municipal de incentivo à cultura, você só precisa colocar o CNPJ do proponente. Então, você pode pegar um cupom, por exemplo, e só pedir para inserir o CNPJ embaixo. No caso da lei estadual, que é o Profice, além de ter o CNPJ, precisa ter a razão social do proponente e o número do projeto. Isso significa que, na maior parte dos casos, você precisa pedir a emissão da nota grande. E, às vezes, é bem chatinho. De qualquer forma,
A nota fiscal, ela nunca pode ter informações genéricas. Então, sempre peça, na medida do possível, que a pessoa descreva a função e coloque o nome, que coloque o nome do projeto, que descreva, por exemplo, se for um produto ou, sei lá, foi fazer xerox, coloca a quantidade de cópias e o tipo de serviço que foi realizado. Enfim, nunca coloca uma descrição genérica do valor, porque daí depois você não vai ter problema também. E o nosso objetivo aqui é ter uma prestação de contas aprovada. Bora relaxar. Sempre que eu começo um processo, eu envio para as pessoas uma carta, um documento com todas as orientações sobre a emissão de nota fiscal. Às vezes não é você que vai fazer compras, tem alguém da equipe que compra, um assistente, uma produção executiva, um figurinista ou uma cenógrafa, enfim, sempre tem gente que acaba fazendo compra também. Então, para facilitar o processo, envia para as pessoas um documento no início do projeto com informações sobre o proponente, CNPJ, dados que precisam constar na nota, inclusive como regra, para você não correr o risco de receber as notas erradas, ter que ir atrás para corrigir e tudo mais. Outra coisa, tem muitos lugares que quando vira o mês não emitem mais a nota de novo porque não pode cancelar. Por exemplo, na minha produtora, que é uma optante do Simples Nacional, os impostos são emitidos sempre na virada do mês. Então, se eu não cancelar a nota, eu pago imposto de qualquer jeito. Então, o ideal é sempre fechar o mês com todas as notas organizadas para que não tenha que passar o mês, ou sei lá, daqui a 6 meses, quando você vai fazer a prestação de contas, você ter que correr atrás de nota perdida. E para terminar, é sempre bom lembrar que a ideia principal do QG é a gente trocar a experiência. Então conta pra gente se esse vídeo foi útil ou se você tem alguma ideia ou sugestão para complementar tudo que foi dito aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo.